Garrett Morrison sempre pensou que conhecia a sua mulher. 5 anos de casamento, incontáveis jantares partilhados, conversas pela noite, dentro sobre o futuro, planos rabiscados em guardanapos de restaurantes baratos, do tempo em que eram apenas dois jovens apaixonados em Denver. Ele tinha 38 anos, trabalhava como engenheiro civil numa respeitada firma de construção e construíra a sua vida com a mesma precisão que usava para projetar estruturas de betão e aço. Sloan, a sua mulher de 34 anos, era designer de interiores, com um portfólio em crescimento e uma energia que ele sempre admirara. Era ela que trazia cor à sua vida metódica. Pelo menos era assim que Garrett via o seu casamento. A viagem ao Panamá era uma promessa antiga. Desde que estavam noivos, Garrett jurara levá-la um dia para ver as praias de águas cristalinas e a beleza tropical exuberante do país. Sloan falava do Panamá com um brilho nos olhos que o fazia querer mover montanhas para tornar o sonho realidade. Quando finalmente conseguiram alinhar férias, poupanças e a vontade de partir, reservaram 2 semanas completas, sem filhos, para deixar com os avós sem responsabilidades que não pudessem esperar. Apenas os dois, a celebrar 5 anos juntos, num paraíso distante. O voo de Denver para a cidade do Panamá foi longo, mas a excitação de Sloan tornou-o mais leve. Ela folheava revistas de viagens, apontava para fotografias de praias, falava de snorkeling e florestas tropicais. Garrett sorria, satisfeito por finalmente cumprir aquela promessa. O hotel que escolheram ficava numa zona turística com vista para o mar e acesso fácil às principais atrações. No check-in, o gerente mencionou que havia guias locais disponíveis para contratar. Sloan mostrou interesse imediato. Foi assim que conheceram Rafael. O guia apareceu no átrio do hotel na manhã seguinte, pontual às 8 horas. Garrett avaliou-o com o olho treinado de quem analisa estruturas. Rafael teria 29, talvez 30 anos, pele beijada pelo sol, cabelo escuro, um sorriso fácil, que revelava dentes perfeitos e brancos. Usava uma camisa que abraçava músculos trabalhados por anos de natação e caminhadas por trilhos. Falava inglês com um sotaque carregado, mas charmoso. Garrett notou a forma como Sloan sorriu ao cumprimentá-lo, como o seu olhar se demorou 1 segundo a mais no rosto do guia. Ignorou o pensamento, classificando-o como paranoia. A sua mulher era simplesmente simpática com toda a gente. A primeira excursão foi a uma ilha privada. Rafael explicou que poucos turistas conheciam o lugar. Só era acessível por um pequeno barco que ele próprio pilotava. A travessia demorou 40 minutos, com o vento salgado a chicotear-lhes o rosto e o sol já forte às 9 da manhã. Quando chegaram, Garrett percebeu por que Rafael lhe chamava paraíso. A praia era uma faixa de areia branca, rodeada por vegetação densa, com águas tão transparentes que se viam peixes coloridos a nadar metros abaixo. Não havia mais ninguém. O silêncio era quebrado apenas pelas ondas suaves e pelo canto de pássaros invisíveis na floresta. Rafael ancorou o barco e ajudou-os a desembarcar. Sloan estava radiante, a girar na areia de braços abertos, rindo como uma criança. Garrett tirou-lhe fotografias com o telemóvel, capturando a felicidade que acreditava ter-lhe proporcionado. Então, sem aviso, Sloan começou a despir-se. Primeiro a saída de praia, depois a parte de cima do biquíni, depois a parte de baixo. Em segundos, estava completamente nua, a correr em direção ao oceano, com uma liberdade que Garrett nunca vira nos 5 anos de casamento. Ele ficou paralisado. Os seus olhos foram automaticamente para Rafael, que observava a cena com uma expressão que Garrett não conseguiu decifrar. O guia desviou rapidamente o olhar, mas não há tempo. Garrett sentiu o rosto a arder, com uma mistura de vergonha, confusão
e algo mais sombrio que ele não queria nomear. Sloane nadou para longe, completamente alheia ao desconforto que criara. Ou talvez não tão alheia assim. O resto do dia foi tenso para Garrett, embora Sloane parecesse não notar. Ela nadou, apanhou o sol nua, durante longos minutos antes de finalmente se vestir, e conversou animadamente com Rafael sobre a vida no Panamá. Garrett respondia com monossílabos, a sua mente a repetir a cena em loop. Quem era aquela mulher? Onde estava a Sloane que ele conhecia? Naquela noite, no quarto de hotel, Garrett não conseguiu mais conter-se. Assim que a porta se fechou, virou-se para ela com um maxilar cerrado. O que foi aquilo hoje, Sloane? Ela estava a tirar os brincos em frente ao espelho e olhou para ele através do reflexo, com genuína surpresa. O que foi o quê? Sabes perfeitamente do que estou a falar. Tiraste cada peça de roupa à frente de um homem que acabamos de conhecer. Sloane riu, uma gargalhada leve e despreocupada que cortou Garrett profundamente. Garrett, por amor de Deus, estávamos numa praia deserta no Panamá. Era só o Rafael, e ele provavelmente está habituado a ver turistas fazer isso. Precisas de relaxar. Relaxar? Estavas completamente exposta à frente de outro homem. E eu é que preciso de relaxar? Ela virou-se para encará-lo diretamente, ainda com aquele sorriso que ele agora achava quase trocista. Estamos no paraíso, Garrett. Temos de aproveitar, viver o momento. Tu és tão controlado o tempo todo, tão preocupado com o que os outros pensam. Por uma vez na vida, não podemos simplesmente ser livres? Garrett abriu a boca para responder, mas as palavras morreram-lhe na garganta. Sloane já se tinha virado de volta para o espelho, a conversa terminada na sua mente. Ele ficou ali, a sentir-se um estranho no seu próprio casamento. Na noite seguinte, jantaram num restaurante recomendado pelo hotel. O menu estava repleto de marisco fresco, e Garrett, tentando entrar no espírito de férias que Sloane tanto pregava, pediu uma generosa porção de ostras. Eram deliciosas, salgadas, frescas, com um toque de limão. Ele comeu quase uma dúzia, enquanto Sloane saboreava um ceviche. Falaram sobre os planos para os dias seguintes, e por alguns momentos Garrett quase esqueceu o desconforto do dia anterior. O esquecimento durou até às 3 da manhã, quando acordou com o estômago em revolta. Correu para a casa de banho e passou as horas seguintes a alternar entre vômitos violentos e diarreia, que o deixaram fraco e tonto. Intoxicação alimentar. As ostras, provavelmente. Sloane acordou com o barulho e apareceu à porta da casa de banho, com o rosto preocupado. Garrett, estás com um aspecto horrível. Precisas de um médico? Ele abanou a cabeça, incapaz de falar, sem que outra onda de náuseas o atingisse. Passou a noite inteira na fria casa de banho, a suar e a tremer, amaldiçoando as ostras e a sua própria decisão de as comer. Quando o sol nasceu, Garrett estava deitado na cama, pálido e exausto. A febre tinha baixado, mas a náusea persistia como uma cruel recordação. Sloane vestiu-se e sentou-se na beira da cama. Precisas de descansar. Vou sair para comprar água e, talvez, algum medicamento. Há uma farmácia perto do hotel. Garrett murmurou em concordância, mal conseguindo manter os olhos abertos. Ouviu a porta fechar-se e mergulhou num sono inquieto, cheio de sonhos estranhos, onde perseguia Sloane por praias intermináveis, mas nunca a alcançava. Acordou no início da tarde, com a boca seca e os músculos doridos. O quarto estava vazio. Olhou para o relógio de cabeceira, quase 2 da tarde. Sloane saíra às 8 da manhã. 6 horas para comprar a água e medicamentos. Sentou-se com dificuldade e pegou no telemóvel. Nenhuma mensagem dela. Enviou uma a perguntar onde estava. A resposta chegou 20 minutos depois. A explorar a cidade velha. Volto em breve. Como te sentes? Garrett respondeu que estava a melhorar e deitou-se novamente. Ela regressou por volta das 5, trazendo um saco com garrafas de água, bolachas e um remédio para o enjoo
que comprara na farmácia. O seu rosto estava corado do sol, e havia um brilho nos seus olhos que ele atribuiu ao passeio. Cuidou dele com gentileza, fez-lhe chá, certificou-se de que ele comia algo leve. Garrett quis perguntar o que ela fizera durante aquelas 6 horas, mas o cansaço venceu e ele adormeceu de novo. No terceiro dia, ainda fraco, mas visivelmente melhor, Garrett insistiu em sair do hotel. Visitaram praias próximas, desta vez sem guia. Sloan estava carinhosa e atenta, segurando-lhe a mão enquanto caminhavam pela areia, tirando fotografias dos dois, rindo das suas piadas fracas. Garrett começou a relaxar. Talvez tivesse exagerado na reação ao incidente da ilha. Talvez Sloan tivesse razão. Ele era demasiado controlador. Afinal, estavam de férias e ela estava ali com ele, presente e amorosa. Os dias seguintes passaram numa rotina agradável de turismo. Visitaram o Canal do Panamá, exploraram a cidade antiga, provaram pratos locais. Garrett evitou religiosamente o marisco. Não voltaram a ver Rafael, o que, secretamente, o aliviou. A memória daquele primeiro dia começou a desvanecer-se, substituída por momentos genuinamente felizes com a sua mulher. No último dia da viagem, enquanto faziam as malas no quarto de hotel, a recepção ligou a dizer que alguém esperava por Garrett no átrio. Ele ficou confuso, mas desceu. Encontrou Rafael sentado numa das poltronas, visivelmente desconfortável, com as mãos entrelaçadas no colo. Rafael, aconteceu alguma coisa? O guia levantou-se rapidamente, evitando o contato visual direto. Senhor Morrison, preciso de falar consigo. Em privado, por favor. Garrett sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, um instinto que não queria reconhecer. Concordou, e os dois saíram para o terraço do hotel, um espaço aberto com vista para o mar. Rafael parou junto ao corrimão, a olhar para o horizonte como se procurasse coragem nas ondas distantes. O que se passa, Rafael? Rafael respirou fundo e finalmente olhou para ele. Os seus olhos estavam pesados de culpa. Senhor Morrison, eu preciso de ser honesto consigo. O que vou dizer vai magoá-lo, e lamento imenso, mas a minha consciência não me deixa ficar em silêncio. O coração de Garrett acelerou, cada batida a trovejar-lhe nos ouvidos. Diz de uma vez, no dia em que esteve doente, a sua mulher procurou-me. Tinha o meu número da nossa primeira excursão. Ligou-me de manhã cedo e pediu-me para a levar de volta àquela ilha. Disse que o senhor estava a dormir e que ela queria aproveitar o dia ao máximo. Garrett não conseguia respirar. As suas mãos agarraram o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Continua! Eu levei-a. Pensei que era apenas mais um passeio turístico. Mas, quando chegamos lá, Rafael passou a mão pelo rosto, claramente atormentado. Senhor Morrison, a sua mulher seduziu-me. Nós estivemos juntos na praia, intimamente. Sei que não tenho desculpa. Devia ter dito que não, mas ela foi muito insistente e eu fui fraco. O mundo de Garrett desabou naquele terraço. Cada palavra de Rafael era um soco no estômago, pior do que qualquer intoxicação alimentar. Ele imaginou a cena contra a sua vontade. Sloan e Rafael naquela praia paradisíaca, o mesmo lugar onde ela se despira à sua frente no primeiro dia. Agora fazia sentido. O teste, a armadilha, ela estivera a avaliar a sua reação, a testar os limites. Por que é que me estás a contar isto? A voz de Garrett saiu rouca, quase irreconhecível. Porque o senhor parece um bom homem, porque não consigo viver com este segredo. Porque vão embora hoje. E a verdade precisa de ser dita. O senhor merece saber quem é a mulher com quem está casado. Garrett permaneceu em silêncio por longos minutos, a processar. Rafael ficou ao seu lado, respeitando o momento de devastação. Obrigado por me teres contado. As palavras saíram automaticamente, vazias de emoção real. Rafael acenou com tristeza e afastou-se.
deixando Garrett sozinho com o peso daquela revelação. O sol do Panamá continuava a brilhar. As ondas continuavam a quebrar na costa. Os pássaros continuavam a cantar. O mundo continuava a girar, enquanto o casamento de Garrett Morrison se desmoronava em silêncio. Ele subiu de volta para o quarto e encontrou Sloane a terminar a mala. Ela sorriu ao vê-lo. Quem era? Ninguém importante. Vamos, o táxi para o aeroporto chega dentro de 1 hora. Se Sloane notou a mudança no seu tom, não o demonstrou, ou talvez estivesse demasiado ocupada a esconder o seu próprio segredo. O voo de regresso a Denver foi um exercício de autocontrolo para Garrett. 16 horas, sentado ao lado da mulher que o traíra, a respirar o mesmo ar, a fingir que tudo estava normal. Sloane tentou iniciar conversas várias vezes. Comentou as fotografias que tinham tirado, os lugares que visitaram, os planos para voltar um dia. Garrett respondia com monossílabos, mantendo os olhos fixos no ecrã, à sua frente ou na janela, que mostrava nuvens infinitas. Garrett, estás bem? Estás tão calado? Cansado? O voo é longo. Ela aceitou a explicação e voltou para o seu filme. Garrett fechou os olhos e fingiu dormir, enquanto a sua mente repassava cada momento da viagem sob uma nova luz. O sorriso exagerado de Sloane para Rafael, a nudez deliberada no primeiro dia, a sua insistência para que ele relaxasse e vivesse o momento. A ausência de 6 horas, enquanto ele estava doente na casa de banho, tudo se encaixava agora. Peças de um puzzle perverso. Quando aterraram em Denver, já era noite. Recolheram as malas em silêncio. Encontraram o carro no parque de estacionamento do aeroporto, conduziram para casa sem trocar mais do que algumas palavras sobre o trânsito. Sloane bocejou, comentando o jet lag. Garrett conduzia em piloto automático, cada quarteirão a aproximá-lo do momento que sabia ser inevitável. Chegaram a casa pouco antes da meia-noite. O apartamento estava exatamente como o tinham deixado, limpo, organizado, à espera do regresso de um casal feliz das suas férias paradisíacas. Garrett largou as malas no meio da sala e não fez menção de as desfazer. Sloane espreguiçou-se. Estou exausta. Vou tomar um duche rápido e desabar na cama. Vens? Senta-te, Sloane. O tom de voz fê-la gelar. Havia algo nele que ela nunca ouvira antes, um cálculo frio, uma determinação que cortava o ar como uma lâmina. Ela virou-se lentamente e encontrou os olhos de Garrett. O que viu ali fê-la engolir em seco. O que foi? Senta-te. Agora. Sloane obedeceu, afundando-se no sofá, enquanto Garrett permanecia de pé, mantendo a distância física que espelhava o abismo emocional entre eles. O Rafael foi ao hotel hoje, antes de virmos embora. O rosto de Sloane perdeu a cor instantaneamente. Os seus lábios entreabriram-se, mas não saiu nenhum som. Ele contou-me tudo, Sloane, cada detalhe. Como lhe ligaste no dia em que eu estava doente. Como lhe pediste para te levar de volta àquela ilha. Como vocês, os dois, estiveram juntos lá, na mesma praia onde te despiste à minha frente poucos dias antes. Garrett, eu posso explicar. Podes? Ele inclinou a cabeça, quase curioso. Estou genuinamente interessado em ouvir que explicação possível existe para isto. Por favor, ilumina-me. Sloane abriu e fechou a boca várias vezes, as lágrimas a começarem a escorrer-lhe pelo rosto. Garrett observava sem se mover, sem oferecer conforto, sem demonstrar a dor que o consumia por dentro. Foi um erro terrível. Eu estava... nem sei o que me deu. O lugar, a liberdade. Deixei-me levar. Deixaste-te levar. Garrett repetiu as palavras lentamente, saboreando a sua amargura. Uma escolha de palavras interessante, como se fosses uma folha ao vento e não uma mulher adulta a tomar decisões conscientes. Garrett, por favor o que, Sloane? Por favor, perdoa-me. Por favor, esquece.
Por favor, finge que não me traíste enquanto eu vomitava as tripas numa casa de banho de hotel? Ela soluçava agora, com o rosto enterrado nas mãos. Garrett permaneceu imóvel, uma estátua de contenção. Tu planeaste isto, não foi? O espetáculo, no primeiro dia, despires-te à frente dele, foi um convite, uma antevisão do que pretendias fazer. Querias ver se eu reagia, se eu proibia, para me poderes chamar controlador e justificar o que já tinhas decidido fazer. Não foi assim. Não? Então diz-me como foi, porque do meu ponto de vista preparaste cada passo. E quando a oportunidade perfeita surgiu, quando eu estava incapacitado, correste para ele sem hesitar. Sloan ergueu o rosto manchado de lágrimas e maquilhagem. Foi uma vez, só uma vez, e arrependi-me no momento em que aconteceu. Garrett, tu és o meu marido. Eu amo-te. Garrett riu, uma risada seca, desprovida de humor. Amor. Dizes essa palavra como se ela significasse alguma coisa vinda de ti agora. Deixa-me dizer-te o que o amor significa para mim, Sloan. Significa que quando estás doente, eu cuido de ti. Significa que quando estás vulnerável, eu protejo-te. Não significa aproveitar a primeira oportunidade para me trair com um estranho numa praia paradisíaca. O que vais fazer? A pergunta pairou entre eles. Garrett deixou-a assentar por longos segundos antes de responder. Na segunda-feira, vou contratar um advogado de divórcio. Vou investigar as leis do Colorado sobre a divisão de bens em casos de adultério. Vou documentar tudo e vou acabar com este casamento da forma mais limpa e rápida possível. Garrett, não, por favor, podemos tentar terapia de casal. Podemos superar isto. 5 anos, Garrett. Não deites fora 5 anos por causa de um erro. Ele deu um passo na direção dela pela primeira vez desde o início da conversa, inclinando-se até os seus rostos ficarem ao mesmo nível. Foste tu que deitaste fora 5 anos. Sloan, não eu. Tomaste essa decisão naquela praia. Agora vais viver com as consequências. Garrett endireitou-se e caminhou em direção ao quarto. A porta parou sem se virar. Eu durmo no sofá esta noite. Amanhã, um de nós precisa de encontrar outro sítio para ficar. Sugiro que sejas tu. Entrou no quarto, pegou numa almofada e num cobertor e voltou para a sala. Sloan ainda estava no sofá, a chorar silenciosamente. Ele ignorou-a, preparou o seu lugar no sofá mais pequeno e deitou-se de costas, virado para o lado oposto ao dela. Garrett! A sua voz era um sussurro quebrado. Boa noite, Sloan! Fechou os olhos, sabendo que o sono não viria. Não naquela noite. Talvez não por muitas noites ainda, mas a decisão estava tomada, clara como as águas daquela maldita ilha panamiana. O casamento terminara naquela praia distante. Agora era apenas uma questão de formalizar o que Sloan destruíra. Nos meses que se seguiram, o divórcio desenrolou-se exatamente como Garrett planeara. Metódico, documentado, inegável. O advogado confirmou que o Colorado considerava o adultério um fator na divisão de bens. E a confissão de Sloan, gravada por Garrett naquela noite no apartamento, serviu como prova. Ela não contestou. Talvez por culpa, talvez por perceber que não tinha argumentos. O apartamento ficou com Garrett, juntamente com a maior parte das suas poupanças. Sloan mudou-se para um pequeno estúdio do outro lado da cidade. Rafael soube Garrett por acaso, através de um colega, que viajara para o Panamá meses depois, despedira-se do seu trabalho como guia turístico. Aparentemente, a culpa consumira-o ao ponto de não conseguir mais encarar turistas americanos. Garrett não sentiu satisfação com a notícia. Na verdade, não sentiu nada. 6 meses após a viagem, Garrett estava sentado no mesmo sofá onde confrontara Sloan, a olhar para as paredes que ela decorara. Preciso de redecorar, pensou. Apagar os vestígios dela. Recomeçar. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem.
Era um colega de trabalho a convidá-lo para um happy hour. Garrett ponderou recusar, como fizera com todos os convites nos últimos meses. Mas algo o fez mudar de ideias. Ele digitou uma resposta afirmativa e levantou-se para se aprontar. A caminho do bar, passou por uma agência de viagens. Na vitrine, um cartaz exibia praias paradisíacas. Garrett parou por um instante, observando a imagem. Não sentiu a dor aguda dos primeiros meses, apenas um vazio familiar e uma lição gravada a fogo em sua mente. Os paraísos podem esconder os piores pesadelos, e as pessoas que juramos conhecer podem se revelar completas estranhas. Ele continuou a andar, deixando o cartaz para trás. O Panamá ficaria para sempre em sua memória, como o lugar onde aprendeu que 5 anos de casamento podiam se dissolver em um único dia de traição. Mas Denver, sua cidade, seu trabalho, sua vida reconstruída, era onde ele escolhia estar agora. Sozinho, talvez. Magoado, certamente. Mas livre de uma mentira que nunca deveria ter existido. A traição de Sloan não definia Garrett Morrison, mas a forma como ele lidou com ela, com dignidade e determinação, essa sim definiria o homem em que ele se transformaria a partir de então. E esse homem, apesar de tudo, ainda acreditava que merecia algo melhor, que merecia a verdade, que merecia respeito. E pela primeira vez em meses, ao empurrar a porta do bar e ser saudado pelos rostos familiares dos colegas, Garrett sorriu. Ainda não era um sorriso largo e totalmente genuíno, mas era um começo. E começos ele aprendera da maneira mais dura possível. Eram tudo de que se precisava para seguir em frente. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!